Bem-vindos a mais um GuadaCast. Gente, no episódio de hoje, episódio 3 do nosso podcast aqui, a gente vai falar sobre os jovens e eu trouxe o Leonardo Otranto. Léo, se apresente, por favor. Muito obrigado pelo convite, Ju, para todo mundo que está nos assistindo. Muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leonardo Otranto, eu tenho 21 anos, faço faculdade de jornalismo. Já tenho uma caminhada aí bem interessante aqui dentro da igreja. É isso que a gente quer falar, a gente quer saber mais como é os jovens na igreja, eu estar aqui também partilhando, né, dessa história com você. Mas como que foi a sua entrada na igreja? Como que foi o seu caminho aqui dentro? Um assunto muito interessante, Ju. Muito obrigado pela pergunta. Olha, foi um processo muito difícil, muito tortuoso de se fazer. Porque quando a gente é muito jovem, principalmente, acho que esse é o nosso grande objetivo, desmistificar isso aqui dentro, que é que a igreja não tem jovens, né? O pessoal sempre fala que a igreja não tem jovens e que faltam espaços para que a gente ocupe. E quando eu entrei, eu tinha essa percepção. Eu esperava encontrar, assim, nada, assim, e achava que ia ser muito tenebroso. Eu entrei para fazer o Crisma, tinha 15 anos, quando eu entrei para fazer o Crisma lá no ano de 2019. Tinha 15 anos, eu entrei obrigado, inclusive, fui ali por pressão da família. Eu já tinha passado da idade, eu fugi da primeira Eucaristia, fugi da primeira comunhão, tinha feito só o batismo de criança. E aí quando completei de 15 para 16 anos, né, já colocaram na cabeça, não, você escapou da primeira Eucaristia, mas do Crisma você não escapa. Você fez os dois juntos, então? Fiz os dois juntos, os dois sacramentos juntos, isso muito bacana também, uma oportunidade que eu tive, porque senão eu teria que feito os dois separados, foi tudo de uma vez só. Foi um momento muito especial pra mim. Quando eu entrei, eu não imaginava a proporção que isso ia tomar. Eu pensei em desistir muitas vezes, até quase o meio do ano. Eu pensei, não, isso aqui não é pra mim, de estar aqui dentro, não concordo com nada disso. Mas depois que a gente vai criando maturidade, a gente vai entendendo o quão importante é. Que bom. Eu acho muito legal porque você teve uma caminhada aqui dentro e você trouxe mais jovens, né? Eu posso falar por mim que você foi meu catequista e você não trouxe só a mim, mas vários outros. Foi um processo muito legal também de se viver, foi algo muito importante pra mim. Eu acho que enxergar esse processo e o levantamento dessa juventude aqui dentro novamente, né, uma juventude forte, ativa, que tá em todas as pastorais, é algo do que eu tenho orgulho, né? Eu fui chamado para isso, eu tive esse chamado dentro do meu próprio Crisma a ser catequista e foi um desafio muito grande. Quando você se coloca para fazer alguma coisa, você sente o peso da pressão daquilo, a tamanha responsabilidade que você tem que encarar com aquilo e afinal você está se comunicando com outros jovens, né? Então você tem a vida deles meio que na responsa sua também, no sentido de se ele desistir, alguma coisa eu errei. Então você tem uma responsabilidade muito grande de mantê-los engajados e felizes, né, e aqui dentro, e mostrar que aqui não é aquela coisa que eles têm, aquela imagem de igreja antiga, de músicas antigas, e que aqui dá pra ter alegria também e ser jovem dentro da igreja. Eu acho que isso é um ponto muito forte, porque muitas pessoas veem os jovens como muito mundano, né, e quando a gente traz aquela galera toda pra dentro da igreja, é aquela música, né, da nova geração mesmo, assim, eu acho muito importante isso. E você tem, assim, ideias para projetos? E o que você acha, assim, dos jovens, assim, dentro da igreja e tudo mais? Você acha que tá no caminho certo? Nós temos 4 anos de trabalho já. É um trabalho que tem sido feito a passos lentos, porque acho que justamente com o Crisma e com outras pastorais a partir de agora, é um trabalho que tem que ser feito mesmo passo a passo. Então a gente começou, nós éramos 4, fomos aumentando esse número de catequistas e convidando cada vez mais jovens para estar dentro do Crisma, e isso com o tempo foi se espalhando para outras pastorais, até porque os jovens, quando vinham para o Crisma, muitas vezes já faziam parte de outras pastorais, como os acólitos, por exemplo, eles já tinham uma iniciação na igreja e assim eles ficaram, e assim eles acabaram criando conexões entre as pastorais. Eu acho que isso foi o grande diferencial do nosso trabalho até então, criar essas conexões, e onde não havia conexões, onde não tinha presença jovem, nós começamos a ter presença jovem. Além do Crisma, eu faço parte também da equipe de liturgia, que cuida das celebrações do domingo à noite. Então é um desafio maior ainda colocar e entender, né? Porque a gente está chegando agora, a gente tem muito para aprender, e acho que essa troca com o pessoal que está aqui há mais tempo e que tem mais experiência tem muito a agregar para a vida do jovem, para ele entender que não é um bicho de 7 cabeças. Porque eu acho assim que muitas vezes dá medo, né? O jovem, eu digo por mim, por você, muitas vezes encara as coisas com muita dificuldade, porque pra gente tudo é muita emoção. Tudo parece que é grande demais, que é um problema muito grande que a gente não vai conseguir passar. E eu acho que a gente enfrenta muito isso aqui dentro por esse negócio de
o jovem às vezes não consegue, o jovem ele pode se perder, ou às vezes não tem muita maturidade. E eu vejo que você confia bastante nesse trabalho, nesse caminho dos jovens, né? Eu confio muito porque eles me dão a resposta, sabe? É como você crescer e construir algo junto. É como cuidar de uma plantação. Acho que esse é o grande exemplo. Você tem que regar essa plantação sempre, porque se você descuidar em algum momento, ou seja, se você deixar algum dos seus jovens negligenciados, é obviamente que ele vai estar muito mais próximo do lado de fora do que do lado de dentro. Eu acho que o jovem, como você disse, muito bem colocado, é tudo muito. Então aqui é um lugar onde ele tem que encontrar paz. Porque lá fora a gente tem outras responsabilidades, e principalmente o jovem que a gente trabalha muito nessas pastorais, principalmente no Crisma, é um momento de muita incerteza, é um momento ali de reta final de escola, início de novos projetos. Então, a vida do jovem está mudando muito. Então, a facilidade dele trocar de ideia e simplesmente falar, não é isso que eu quero, é muito fácil. Então você tem que criar um lugar seguro. Eu acho que o grande diferencial para você ter confiança nessa juventude é você passar essa confiança para eles. Mostrar que o lugar deles é aqui dentro, que aqui eles são bem acolhidos, que aqui eles têm uma comunidade que trabalha de maneira sinodal e que juntos construímos algo. Porque uma pessoa só, é aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Então é um trabalho feito com muitas mãos, com muita dedicação e que faz, obviamente, eles se sentirem bem aqui dentro. Acho que esse é o grande diferencial, o olhar atento pro jovem, para você entender, às vezes ele tá passando por uma dificuldade, você ter uma conversa de canto ali com ele, é muito importante, você tentar entender também a história. A gente recebe jovens que às vezes eles são os primeiros católicos da família e que estão trazendo a família para a igreja. Então, individualizar e saber enxergar cada um desses processos é o grande diferencial para que eles se sintam confortáveis. Você falou, e para mim também foi a mesma coisa quando eu tive o meu crisma, que muitas das vezes a gente vai obrigado, né? E, bom, pelo menos pra mim, acho que acredito pra você também, foi uma virada de chave, assim, quando eu comecei a me acostumar e comecei a perceber como era o crisma, não só o crisma, mas assim, como abriu portas pra mim aqui dentro da igreja. Só que a gente enfrenta muita dificuldade. Sim. Você acha que tem alguma coisa pra evitar isso? Olha, a gente tem muita dificuldade porque, assim, com um pouco de trabalho, as pessoas começaram a entender cada vez mais os nossos espaços. E assim, eu acho que a gente começou no caminho certo, e eu acho que vou deixar aqui até como dica, meio que um almanaque para se fazer em outras pastorais, espalhar para as próximas comunidades, ou para quem está assistindo e é catequista também, que possa transformar a sua própria paróquia. A gente usou muito da internet ao nosso favor. Então, o jovem hoje, ele é tela, é celular, é internet, é rede social, sempre exposto a coisas do mundo, sabe? Acho que a pior dificuldade, ou a maior dificuldade que a gente enfrenta, é justamente essa concorrência, porque é muito difícil você prender a atenção de alguém por uma hora que seja numa celebração, num grupo de oração, numa adoração. Então, você desvincular essa imagem de estar conectado, de estar o tempo todo e tirar esse tempo para rezar, para sua espiritualidade, é o principal desafio de tirar isso do jovem, né? É um vício, né? Um vício como todos os outros e tem que ser tirado aos poucos. E aí a gente começou a trazer para dentro da nossa pastoral esse tipo de recurso. É o que a gente tem feito. O pessoal aqui trabalha muito bem com isso, com comunicação. A gente já tem esse podcast aqui, esse espaço para a gente estar falando e conversando sobre isso. Já é algo muito importante, porque a gente está em todas as mídias. É muito importante a gente ter esse canal de diálogo, esse canal de conversa. E foi o que a gente fez dentro do Crisma também. A gente trouxe material digital, que é um material de palestra mesmo, que a gente tem todo um portfólio, onde a gente apresenta esses materiais como conteúdo catequético mesmo. Trouxemos música, descontração, dinâmicas, gincanas. Inclusive, a gente tem muitos projetos. Você voltando à pergunta dos desafios que a gente enfrenta, eu acho que a aceitação ainda continua sendo o maior deles. De olharem para os jovens e entenderem que eles são capazes. A gente ainda tem uma confiança a ser conquistada, que é um caminho. Então eu peço paciência, porque com os jovens as coisas funcionam em outro ritmo, né? Como você bem destacou. Eu acho que até, não só a aceitação das pessoas de fora, mas do jovem mesmo, consigo. Do próprio jovem entender que é católico, né? Porque assim, você tá ali dentro, na igreja, no crisma, no que for, só que tem as coisas de fora chamando. E infelizmente, às vezes, isso brilha mais o olho dos jovens do que aqui dentro, né? E pra você teve alguma, assim, uma dificuldade nessa caminhada sua do início de até agora? Porque, como você disse, você começou tarde, né? Você fez a sua primeira Eucaristia junto com o crisma. Pra você, foi difícil? Você teve alguma coisa assim mundana que você pensou, meu Deus, eu vou desistir, eu não quero mais, acabou? Eu gosto de dizer que quando a gente escolhe caminhar na fé, aparecem todos os obstáculos do mundo para tirar a gente desse caminho. Então,
No momento do crisma, até hoje, né, eu lido com isso diariamente, as coisas do mundo chamam muito, e aí vai do seu discernimento de escolha. Às vezes, quando você precisa estar numa celebração, estar num grupo de jovens, estar em algum lugar, algum momento importante, um grupo de oração, uma reunião, seja o que for, algum compromisso católico que seja, vai aparecer algum outro compromisso mudando no mesmo dia e no mesmo horário. Sim. Então, aniversários, festas, coisa de família. Família nunca se reúne, mas vamos se reunir no dia em que você marcou alguma coisa na igreja. Então, acho que caminhar na fé é também renúncia. Você falava sobre as dificuldades, além da renúncia, que é uma coisa com um chamamento muito forte de você conseguir equilibrar isso na sua cabeça. Eu tive vários tropeços. Eu cheguei a duvidar do meu próprio potencial, duvidar do meu lugar aqui dentro, de como eu poderia ser útil e ajudar, e duvidar de mim mesmo, sabe? A gente tem aqueles picos de pra onde que eu vou, como que isso vai funcionar. E é muito assustador. O jovem se assusta muito com os desafios do mundo. Então, nossa, meu Deus, quando eu entrei pra faculdade, nossa, como que eu vou conciliar faculdade, estudo, trabalho, igreja? Como que isso vai encaixar e continuar perpetuando? E Deus tem sido maravilhoso comigo em todos os momentos e tem me mostrou a prova viva. Eu tive um afastamento nesses momentos, porque eu acho que toda caminhada a gente tem também quedas, assim como o próprio Cristo caiu várias vezes no caminho da paixão. A gente também tem esses tropeços e essas quedas. Eu acho que elas ensinam a gente a se levantar e aprender com elas o mais forte. Então eu tive esse tropeço e voltei muito mais forte, muito mais determinado, muito mais amado mesmo, sabe? Se amando e amando as pessoas que estão aqui dentro. Acho que isso foi uma grande prova pra mim. Deus me mostrou isso com muita clareza. Eu queria que você contasse um pouco assim da sua experiência em questão da sua caminhada, no quesito, tipo, o que você sentia no seu coração. Por exemplo, eu já estive em muitas adorações e muitas coisas que a gente fez ali dentro do Crisma, e eu já senti muita coisa. Eu queria saber como que foi pra você tudo isso. Essas sensações são maravilhosas, né? Só quem sente realmente consegue entender esse tipo de diálogo. Eu já tive alguns momentos. O meu primeiro momento foi num dos retiros que eu participei, foi onde eu tive o chamamento. Foi a primeira vez que eu senti forte a presença de Deus falando comigo, e ali eu entendi o chamado. Ali eu percebi, meu filho, é você que eu preciso, e é pra isso que a gente tem que continuar. E sempre, sempre, nas minhas orações, remédio pra qualquer coisa mundana, né? Você falava, voltando no assunto das coisas mundanas, pra evitar qualquer tipo de tentação mundana, estejam sempre em oração, vigilantes. Porque no momento que você se põe de joelho, você se coloca pra orar, acho que o ato de se colocar de joelho é se fazer menor diante de um Deus maior que está cuidando de tudo. Então, eu acho que esse ato de estar de joelhos, de rezar, de fazer a sua entrega, sempre foi o que me manteve muito forte. Tive várias experiências onde Deus falou comigo claramente. Eu sempre pedi muitas respostas, porque eu sou meio Tomé, só acredito vendo. Eu tenho essa grande dificuldade de crer assim de cara, sabe? Eu sempre vou duvidar, eu sempre vou questionar, eu sou uma pessoa muito questionadora. Vem muito do meu lado jornalista isso também, de questionar, de entender, de perguntar, de ir atrás da fonte. E isso sempre me colocou aqui dentro, assim, não era aquela coisa de abaixar a cabeça e falar, olha, foi porque Deus quis, ou assim, eu sempre me questionei e tentei entender esses processos. E Deus sempre me deu todas as respostas quando eu precisava. Quando eu pedi algum tipo de sinal em oração, em grupo de jovem, adoração. E quando eu pensei em desistir, inclusive, foi um dos momentos que eu chorei muito. Eu tive num outro encontro também com jovens católicos. E foi ali dentro, eu chorei bastante, né? Senti muita presença. Porque foi aquele momento que eu falei, olha, eu preciso de um sinal. Eu tô indo hoje para esse evento precisando de uma resposta, sabe? Eu preciso sentir que é isso que eu tô fazendo e que isso é certo. E eu senti numa intensidade tão grande que só quem consegue sentir mesmo. Eu acho que você tem esse entendimento. Sim. E foi ali que eu passei, tomei a cruz e vambora. Vamos tomar chicotada, vamos ser um caminho tortuoso, vai ser difícil, mas assim a gente vai seguir. Você falou que antes do Crisma, né, você não foi obrigado a ir pro Crisma, então você tinha uma vida assim, totalmente fora da igreja. Totalmente fora da igreja, algo assim, de olhar pra igreja, assim, eu sabia que essa igreja existia porque ela é grande, de passar pelo bairro, mas se me perguntasse o horário de missa, o que era uma missa, como se celebrava uma missa, o que era Eucaristia, assim, coisas muito simples que jovens da minha idade já saberiam, né, por conta da primeira Eucaristia, né, de toda essa iniciação. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de como funcionavam as coisas. Tinha até uma visão
estranha disso, né? Eu imaginava chegar na missa aqui e ter aquela coisa, né? Uma senhorinha ali pedindo benção, passar pela senhorinha e falar, benção, senhora. Passar por esses momentos. E pra mim foi transformador quando eu vi de dentro, né? As pessoas julgam muito de fora. Eu convido você, jovem, que ainda tá pensando, ainda tá num caminho assim, faço, não faço. Você que quer tentar descobrir uma coisa nova. Passe a frequentar, a gente tem o domingo da juventude aqui com as nossas celebrações. Passe a frequentar, passe a entender como que é. Conheça primeiro para depois sair julgando, sabe? Acho que essa visão muito de preconceito, né? Não é nem preconceito, é preconceito. Aquela coisa que todo mundo fala, ai, você vai. E eu fui muito julgado também. Eu acho que isso você pode falar melhor pra gente aqui do nosso meio jovem. Você, quando você se diz jovem e publica que é jovem nas redes sociais, quando você toma isso como bandeira, as pessoas olham pra você. Te julgam. E te julgam. Ao invés de te apoiarem no seu caminho, falam, como assim? Como que ela tá indo pra igreja e não tá indo pra uma festa? Como assim no domingo à noite? No domingo à noite você vai pra uma festa. Domingo à noite é dia de descansar, sabe? Dia que tá todo mundo cansado na semana, sabe? Dia de sentar, assistir um programa, assistir uma série e descansar pro resto da semana. Mas eu falo que a minha vitalidade é aqui. Eu acho que a minha força para todos os meus desafios é aqui dentro e com as pessoas que eu construí aqui, porque é um ponto muito importante pra gente tocar, que é que a gente constrói amizades também, sabe? Muito. E amizades na fé, né? E verdadeiras. São amizades que você vai levar pra vida. Então, assim, você passa... Não digo pra você se distanciar dos amigos mundanos eu tenho amigos de outras religiões, eu tenho amigos que... E eu acho que isso é a grande mensagem que a gente tem que passar. A juventude tem que aceitar e não julgar. Eu acho que esse é um grande ponto nosso. Acho que a gente tem que respeitar todos os limites e todas as denominações. E respeitar também, não é aquela coisa impositiva. É convidar pra estar perto, vir aos poucos, tentar fazer o seu papel de pescar novas pessoas pra fé, mas isso com muita sutileza, porque senão você assusta. Você, ao invés de aproximar, você espanta essas pessoas. Então, ter esse contato com essas pessoas também do mundo, mas você passa a priorizar outros tipos de coisas. Você passa a entender que certas amizades mundanas continuam funcionando pra você, mas que vão te chamar para um certo compromisso. E se você tiver algo da igreja, você vai querer priorizar, porque aqui você também tem amigos e aqui você também se sente em casa. E às vezes até trazer aquela pessoa que também é mundana, às vezes Deus tá mandando perdida, né? você pra salvar aquela pessoa, né? E voltando nesse negócio que você estava falando de como era a sua vida antes daqui, como que você vê assim, o Léo de antes do crisma, antes de voltar para a igreja, antes de começar essa trajetória, e o Léo de hoje? Olha, eu vejo uma transformação gigante. É algo que não dá nem pra comparar. Se as pessoas... Quem me conhece há mais tempo... Quem me conhece sabe. Quem me conhece há mais tempo consegue perceber essa diferença. Muita gente assusta com isso, porque eu não deixei, isso vocês vão me ver ainda, não deixei de frequentar festas, continuo sendo jovem, mas sendo jovem com consciência. Eu acho que uma das coisas que me marcou muito na minha trajetória é que o livre-arbítrio que nos deram, sabe? Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Acho que esse é o grande... A gente falava na liturgia recentemente sobre esse templo do Espírito Santo, sabe? É como se fosse uma casa mesmo, sabe? Onde você gostaria de morar num lugar sujo, num lugar bagunçado, num lugar que não passa por uma limpeza, assim? Assim funciona o nosso corpo. Enquanto a gente não cuidar do nosso corpo, no sentido de se preservar mesmo, de entender, olha, eu vou estar nessa festa, mas eu não vou sair carregado dessa festa, sabe? Eu vou estar nessa festa, mas eu não vou fazer loucuras nessa festa, como pessoas fazem. Eu vou ser feliz, eu vou dançar, eu vou me divertir, e eu vou voltar pra casa consciente de tudo aquilo que eu fiz. E de tudo aquilo que eu fiz, que também é ser jovem. A gente não tá dizendo pra você, jovem, sentar e falar, olha, tenho que ficar aqui, não posso ir pra lugar nenhum, se trancar dentro de casa. Não, você precisa viver, sabe? A vida tá aí pra ser vivida. Eu acho que... Mas vão de lugares também. Eu acho que isso é muito de propósito. Você quer encontrar pessoas que caminhem pro bem? Frequente lugares onde você vai encontrá-las. Porque se você tem algum propósito de vida, até pra relacionamento, que tá muito presente na vida do jovem, né? Essa coisa de namoro e tal... quando você quer alguém para caminhar junto com você, o lugar que você frequenta, onde você procura essa pessoa, também diz muito sobre como ela vai ser com você. Então, com o passar do tempo, acho que a grande mudança do Leonardo de antes pro Leonardo de agora é que hoje ele enxerga as suas prioridades. Acho que eles têm uma noção muito maior, uma maturidade de escolhas, de saber, isso aqui faz bem para mim, isso aqui não é tão legal, eu vou passar a evitar. Não vou deixar de ir,
Mas ao invés de com uma frequência que eu ia de 3 a 4 finais de semana no mês, eu vou fazer isso uma vez a cada 3 meses, que é algo que me faz mais favorável, algo que se aguenta ver. Eu gosto muito de sertanejo, vocês vão me ver muito em show sertanejo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas é buscar os prazeres da vida e saber dosar. Eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi no antes e no depois. Eu acho que todo jovem que passa por esse processo de transformação dentro da igreja se vê nisso, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente se sente obrigado por conta que os nossos pais vinham na missa, a gente tinha que vir também. E também tinha muito aquela ideia do que você falou, de que a missa era desse jeito, desse jeito, desse jeito. O folhetinho. O folhetinho é lento, não tem... Aquela coisa antiga, que não é mais hoje, né? Hoje a gente tem muita música, muita animação, muito jovem dentro da igreja. Tanto que, igual o Léo falou, as missas da noite são movimentadas por nós jovens, né? Tanto a música quanto a liturgia. E isso é muito bom, né? É tudo pensado e preparado justamente para o jovem se sentir em casa, se sentir presente. Então, as músicas que a gente escolhe são músicas mais animadas, não são músicas tão antigas, são músicas mais recentes, de outros artistas. Então, tem sido transformador, tem sido sensacional. E você falou de festa, né? Não é só festa que tem lá fora, aqui também tem, a gente tem muitos projetos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Crisma, assim. A gente sabe que é um sacramento, mas muita coisa... Eu já estive presente, eu estive no Crisma como catequista por 2 anos, e a gente sabe que muita coisa acontece ali, pelo menos, por exemplo, nas festas juninas que tem aqui na igreja. Pelo menos esse ano, muita coisa foi movimentada pelos jovens, muitos jovens trabalharam. Eu queria que você contasse assim, sobre o que acontece dentro do Crisma. O ano de 2023 ele foi histórico na questão de movimentação jovem dentro da paróquia. Mandar um abraço aqui especial ao pessoal da Colegiada de Festas, que estão com certeza nos acompanhando e que contaram com a nossa ajuda e que abriram esse espaço, mais uma vez. E deram confiança. Muito obrigado por a confiança, pelo voto de confiança, que muita gente fala que jovem é estabanado, não consegue assumir responsabilidades. E cuidar de festa é uma responsabilidade muito grande, porque é uma coisa que não é só pra gente, é pra toda a comunidade. Muita gente que frequenta nem é católico. Às vezes é pra dentro e pra fora da comunidade. Um evento externo, onde a gente faz ali com muita alegria, a festa da padroeira, a festa junina. E ó, fiquem ligados nas nossas redes que vem novidade aí. A gente do Crisma já tá se reunindo para preparar as melhores festas juntamente com a colegiada de festas da paróquia. A gente tem pensado em eventos cada vez maiores para fazer cada vez mais essa entrada, não só dos jovens, mas fazer a nossa comunidade feliz também com o nosso trabalho, porque muito mais vale a vitalidade do jovem, que vai ter muito mais disposição para organizar e para fazer acontecer, do que a galera que está aqui há tanto tempo e que não tem mais essa mesma disposição. Então a gente assumiu responsabilidades nas festas, como a Barraca do Correio Elegante, que já era algo padrão, que a gente foi super bem, foi um sucesso. Barracas do Caldo, onde a gente teve com... mas é fogo, é jovem fogo, fogão ali, como que a gente vai fazer isso? Não, os mais jovens entregam, pegam as fichas, os mais velhos cuidam ali da questão da panela mesmo, da coisa quente. E eu acho que toda a comunidade pôde assistir o quanto esse trabalho foi recompensado e reconhecido. Acho que foi ali que a gente conquistou muito espaço, mais uma vez, e hoje a própria colegiada enxerga na gente esse potencial. Então, as principais responsabilidades da festa, o que antes nem pensar para os jovens, hoje eles não pensam sem a presença do jovem. Então, a gente conseguiu essa virada de chave e acho que foi um marco para o ano passado. Você falou que o ano de 2023 foi um histórico, né, para a entrada dos jovens. E realmente eu vi isso. Todos acho que puderam assistir nas festas. Todos. Não só nas festas, mas nas missas, nos finais das missas. A viagem que teve para Aparecida. E vocês querem continuar com isso? A gente quer ampliar cada vez mais esse projeto. Eu acho que quando a gente começou a pensar igreja em saída, quando a gente pensava em sair dos nossos meios comuns, no ano passado a gente fez encontro em todas as nossas comunidades para já começar a fazer um movimento para que os jovens conheçam as nossas comunidades, que muita gente não conhece todas as comunidades, apesar de estarem próximas, entender um pouco mais da história dessas comunidades, virou algo fixo no nosso calendário. E as viagens eu acho que é uma coisa que, assim, é colocar em prática. Uma coisa é você estar ali testemunhando, que já é algo muito forte, que arrasta muitas pessoas, que inspira muitas pessoas. Acho que o Método me inspirou muito também de estar aqui no nosso período do Crisma, mas eu acho que a prática faz a diferença. Então a viagem para Aparecida, sem dúvidas,
eles vão lembrar durante muitos e muitos e muitos anos da vida deles. E eu acho que vai ser algo muito especial, porque eles estavam em amigos. Exato. E foi divertido, sabe? Eu acho que, apesar de tudo, a gente fez foi cansativo, óbvio, né? Porque toda viagem é cansativa, a gente fez um bate-volta. Mas eu acho que eles saíram de lá satisfeitos e transformados mesmo, de que essa experiência foi vivida e foi divertida pra todos. Não foi algo, ai meu Deus, eu tenho que viajar. Acho que eles foram empolgados e a gente quer expandir isso pra novos destinos, pra novos eventos católicos, pra projetos católicos que são feitos, grupos católicos. São Paulo é 1 hora de Campinas, então tem muito evento da juventude católica em São Paulo, então a gente pode estar ampliando essa participação e fazendo cada vez mais excursões pra levar a nossa paróquia pra outros lugares e também se inspirar e mostrar pra esses jovens, que acho que é o grande ponto, que existe uma juventude católica forte para além da nossa comunidade e no Brasil todo, né? A JMJ tem provado isso bastante. E eu acho que é a mensagem que a gente quer passar. A gente não precisa ir tão longe como a JMJ, mas na nossa arquidiocese, na nossa forania, em São Paulo, que é muito perto daqui na nossa cidade, a gente consegue mostrar para esses jovens que existe uma juventude católica pensando o futuro dos jovens na igreja. Eu acho também que é legal essas coisas de viagens, de festa, pra tirar da rotina, né? Porque assim, na minha época não era assim, mas antes o crisma era aquele negócio lousa, caderno, e foi mudando, né? Colocaram o slide, as músicas, as danças que a gente fazia com as músicas, que era uma coisa antiga já, porque essas danças são criadas há muito tempo atrás. Qualquer grupo de jovem que você frequenta tem Exato. essa E são as mesmas. São as mesmas, universal. E ano passado trouxe muita coisa diferente, a viagem, a participação nas festas. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tira da rotina e chama a atenção do jovem. Porque aquela coisa de ser a mesma coisa, de ser maçante, não prende. E eu acho que essa é a receita do nosso sucesso. Eu acho que como juventude católica na igreja, eu acho que esse foi o grande nosso diferencial. A gente quer expandir cada vez mais e que venham outros, né? Eu acho que os que ficaram é a prova de que nosso trabalho valeu a pena, sabe? Que tudo funcionou da maneira que tinha que funcionar e é muito lindo ver isso. Eu fico até emocionado de falar sobre isso, porque é bonito ver o jovem abraçado, assim, quando eles tiveram ali a confirmação no próprio crisma, na primeira Eucaristia deles, eu vi muitos deles irem às lágrimas, sabe? Muitos deles que eu nunca vi chorar na vida, Exatamente. sabe? Que durante adorações que a gente fez ao longo do ano, momentos mais fortes, eu não vi chorar, mas que naquele momento da confirmação eu vi ir às lágrimas e ter certeza da decisão deles. Então acho que isso foi gratificante, eu acho que é incrível. Bonito porque eles compartilhavam a fé um com o outro, né? Então essa questão de você falar a amizade na fé é muito bonito, porque a gente construiu uma amizade na fé e a gente construiu com outras pessoas ali, e ver isso sendo criado porque a gente ensinou, porque a gente passou, é muito legal. E muitos deles, acho que é o mais bacana disso, acho que pra quem faz esse trabalho, o jeito que eles chegam muito assustados, né? A turma de crisma, ela chega muito assustada. No começo do ano, fevereiro, acha que é aquela coisa. Nossa, assim, não olha pro lado. Todo mundo senta atrás. E você vai vendo que nessas interações vão surgindo amizades que são pra vida toda. Exatamente. Eles criam laços ali de quem eles nem se conheciam, às vezes moravam perto. Eu descobri vizinhos, assim, conhecendo, assim, descobri, nossa, pessoas que moram super perto de mim, mas que eu nunca vi. Exatamente. Nunca encontrei no próprio bairro, aqui, às vezes andando na padaria, no mercado, nunca vi. Mas que aqui dentro a gente se conectou e criou uma amizade muito forte e que cada ano isso possa se repetir, porque eu acho que isso não tem preço. O que a gente tava falando, né? Dentro do Crisma tem muitos projetos. Sim. E você tem algumas coisas, assim, que você pode falar desse Olha, ano? muita coisa eu não posso contar, mas o que eu posso adiantar é que muito em breve as inscrições para 2024, para essa turma de Crisma, vão ser divulgadas. A gente vai preparar ainda nesse fim de semana um vídeo promocional, onde vai ser divulgado nas nossas redes, nas missas e em todos os lugares ali, nas nossas redes de catequista, do pessoal que é jovem da igreja. A gente vai divulgar isso com muita força para fazer o chamamento jovem. É o que a gente quer fazer com isso nessa primeira chamada, mas eu posso adiantar que a viagem para Aparecida está confirmada. Isso eu posso adiantar para esse ano de 2024, essa viagem está confirmada, a gente vai fazer, a gente não tem data ainda, mas é um dos nossos planejamentos. Para além, a gente quer fazer outros eventos externos, além disso, da viagem, encontros fora da igreja, né, não só nas nossas comunidades. Uma coisa que também está confirmada, que eu posso adiantar aqui, é tradicional, é a arrecadação de alimentos em auxílio da Pastoral Auxílio Fraterna, para eles entenderem como é importante esse trabalho de partilha, né, entender que ser Eucaristia é também partilhar, como dividir o pão.
e entender que tem pessoas que precisam, né? E o pouco que eu posso contribuir pode ajudar a realidade dessas pessoas. Então, fazer esse contato mais próximo. Em junho a gente vai ter a campanha do agasalho também, que o Crisma vai estar muito empenhado também nisso. Empenhado também junto com a Pastoral de Rua em acolher os moradores, os irmãos de rua, para dentro do nosso santuário para evitar o frio, que a gente sabe que o mês de junho, agosto, é um frio tremendo na nossa cidade e que isso faz a diferença. Então, dar esse auxílio para as pessoas que já fazem o trabalho e vai trazer uma alegria também para as pessoas, para os irmãos de rua, deles enxergarem um futuro, de enxergarem jovens ali conversando com ele, vai ser muito especial. A gente pretende casar com essas pastorais todas que fazem trabalhos lindos e mostrar para os jovens como eles fazem esse trabalho, que quem sabe algum deles no futuro pode integrar cada uma dessas pastorais, a Pastoral do Auxílio. A gente tem ex-crismandos já atualmente na Pastoral do Auxílio Fraterno. Queremos colocar crismandos na Pastoral de Rua para que eles entendam a necessidade de olhar com um olhar atento para essas pessoas. São poucos dos projetos que eu posso contar, mas ainda tem bastante surpresa vindo aí. Eu acho importante essa questão de ir para outras pastorais, né? Então, você está na liturgia, tem gente na acolhida, né, que é quem recebe as pessoas aqui na igreja quando chega. Vocês falaram que querem colocar na Pastoral de Rua, o Auxílio Fraterno, música, a Pascom. E é muito legal ver o jovem que começou ali no Crisma, né, recebendo um sacramento e hoje está espalhado por todas as pastorais da igreja. Eu fico muito feliz quando eu encontro eles nas celebrações. Muitos estão em contato com a gente, mas muitos deles não estão em nenhuma pastoral, mas continuam vindo às celebrações. Então, eu acho que ainda assim faz sentido. E quando eu encontro, eu sinto uma felicidade muito grande de encontrar, de reencontrar. É muito gostoso, né? A gente viver essa experiência e abrir portas em outras pastorais. Eu deixo ali o convite que todo mundo vai poder testemunhar. Pergunte a quem você quiser o trabalho bem sucedido dos jovens dentro das pastorais. Então, você que é coordenador de pastoral, você que é colegiada, abra as portas, convide. Eu tenho certeza que vai ter... mas eles não sabem fazer. Jovens tem uma coisa que é sensacional. Eles aprendem muito rápido. Então, ensine, esteja disposto a mostrar, porque a gente precisa dessa renovação. Porque a igreja vai continuar, enquanto continuou, né? Os fiéis passam, né? No momento que os fiéis passam pela igreja, eles têm uma história na igreja que se encerra em algum dia. Como todos nós temos a promessa de encontrar com Deus um dia. Sim. E isso vai passando, e a gente tem que passar isso como foi passado, né? Como desde Pedro lá. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarás a minha igreja. E foi passado, se chegou até nós temos que fazer que cheguem até os próximos. Eu acho que essa é a nossa grande missão. Fazer geração em geração, né? Isso, essa coisa passando de geração em geração e contando isso para que a igreja transpasse. Porque um dia a carne vai deixar de existir. Mas eu quero que o legado da igreja continue. Isso precisa, porque senão vai acontecer da nossa igreja acabar esquecida no meio dos caminhos. Isso é um assunto muito sério. A gente precisa, o Papa mesmo estar preocupado com isso. Então a gente precisa investir nessa renovação e entender que a nossa igreja depende disso, né? O Papa Francisco corrigiu uma frase que ele mesmo diz, né? Que jovens, vocês são o futuro da igreja, que ele disse, uma dessas frases, ele corrigiu dizendo, jovens, vocês são o passado, o presente e o futuro da igreja. Porque a igreja é viva, ela está em constante movimento e em constante saída. Então, tudo passa, mas a igreja sempre vai permanecer, a fé católica vai continuar alcançando pessoas no mundo todo. Eu acho bonito que isso já foi profetizado, né? Que a geração dos jovens vai levantar a igreja novamente. Eu acho que o que a gente pode seguir está lá nos evangelhos, está no Ato dos Apóstolos, principalmente no Ato dos Apóstolos, né? Quando o mestre deixa os apóstolos, os 12 ficam perdidos, sabe? Eles perdem um líder, que era o cara ali que ia estar à frente, e acho que é o que a gente sente um pouco, sabe? Essa missão de ir mesmo, sabe? É o ir e vinde, sabe? Vai ao mundo, prega o evangelho para todo mundo e volta contando suas experiências. Eu acho que isso é gratificante. Que bom, eu agradeço pela sua participação aqui no podcast, viu? Eu que agradeço o convite. Se você quiser falar mais alguma coisa pro pessoal, chamar pro Crisma. Vou reforçar o convite, é essa daqui que eu tô, né? Vou reforçar o convite pra você. Tem completando 15 anos até o final desse ano.
Não se esqueça de se inscrever no nosso Crisma. Em breve, nas nossas celebrações, a gente vai exibir o vídeo promocional. Vamos também mostrar todos os detalhes dos projetos que a gente tem para fazer. Então é só ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Queria agradecer a Ju mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. A você. É isso, gente. Um beijo e não esqueçam de acompanhar os próximos episódios. A gente sempre vai estar avisando nas nossas redes sociais. Assim como o Léo falou, a gente sempre está avisando lá tudo que está acontecendo, tanto de missas aqui na igreja, de eventos. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nossa, esqueci de colocar o gravar. Brincou.